A graça nos capacita para pregar o evangelho. Então, a nossa segurança não é em nós mesmos, né? Se a gente estiver nos assegurando em nós mesmos, nós vamos nos frustrar. Mas a palavra de Deus e a graça distribuída para aquilo que Ele nos chamou para fazer, não aquilo que nós queremos fazer, porque Ele é que nos chamou e Ele que nos capacitou. Então, Ele nos chamou, Ele nos capacitou, Ele distribuiu dons, Ele distribuiu talentos e habilidades que não são naturais, que são espirituais e vêm dele mesmo. Então, lá em Efésios 3, no 8, ele está falando, né? Vem no 7, ele vem falando um pouquinho da graça, ele diz assim, ó, que ele foi constituído, a Bíblia está dizendo que nós fomos constituídos, aqui é Paulo falando, conforme o dom da graça, ele foi constituído ministro. E essa graça é segundo a força operante do poder dele, né? Do seu poder, dele, não do nosso poder. Nós não temos poder em nós mesmos, né? É dele. Então, a confiança da gente de fazer o que ele deseja que nós façamos, de fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, de cumprir um chamado, de cumprir uma visão que está estabelecida, né? Que nós estamos inseridos. É uma graça que existe disponível. No 8 ele diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, eu e você, nós somos constituídos com graça para alcançar as pessoas perdidas, alcançar as pessoas que estão longe de Deus, as pessoas que estão cegas, as pessoas que estão com os olhos vendados, né? Então, a gente não faz as coisas sem a graça, nós não podemos, como a gente tem falado esses dias, né, sobre a graça. E alguns devocionais a gente está falando também sobre não tornar a graça de Cristo em vão, de não tornar o sacrifício de Jesus em vão, porque foi pelo sacrifício dele que a graça hoje nos alcança, que a graça existe sobre nossa vida. Então existe uma graça que é operante, uma graça que é poderosa, e nós precisamos desfrutar dessa graça para tudo. Então que neste dia, né, neste mês, né, nas situações que nós estamos vivendo, as boas e as difíceis, nós podemos, né, estar contando com uma graça que existe disponível para todas as coisas. Então, que nesse dia, né, você esteja confiando no Senhor. Nós não fazemos as coisas pela nossa capacidade natural. Existe uma graça que nos acompanha, e essa graça, ela é na força, segundo a força operante do seu poder. A confiança é nisso. Amém? Seja abençoado, praticando aquilo que Deus te chamou para fazer. Agindo certo, sendo íntegro, tendo um caráter irrepreensível, tendo um caráter confiável, tendo um caráter que pratica a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, estuda a palavra e vê aquilo que você precisa crescer. Em integridade, aquilo que você precisa crescer em caráter. No momento difícil, o seu caráter vai ser forjado. Ah, vai. Então, no momento difícil, o nosso caráter, ele é forjado. Então, como é que nós vamos sair, né, das situações? Aprovados ou reprovados? Um caráter ou um mau caráter? Então, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo os olhos do seu entendimento, para que você entenda e você reconheça que você não é nada sem a graça de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, a graça de Deus, ela só está disponível para fazer aquilo que Ele deseja que você faça, no que diz respeito a chamado, né, a ser constituído como ministro, que é disso que nós estamos falando aqui nesse texto. Então, essa graça, ela acompanha. Então, no chamado que Deus estabeleceu. Então, existe uma força, existe uma graça, existe um poder operando para cumprir aquilo que Deus chamou a gente para fazer.